estimados internautas, saudações e bem-vindos mais uma vez ao programa O Pão da Vida. Este é o programa que entra na sua casa ou no seu carro, onde quer que esteja. Este programa chega a ti semanalmente com o propósito de refletir consigo no estudo da Palavra de Deus. E o tema desta semana é o calor extremo. O calor extremo. Contamos com os nossos comentadores residentes, o pastor Julião. Pastor Julião, saudações, como é que está? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um prazer estar aqui para estudarmos a lição da escola sabatina. Muito obrigado, pastor Julião, seja bem-vindo neste programa, o Pão da Vida, o programa de estudo da Palavra de Deus. Pastor Eduardo também é o nosso comentador residente e saúdo assim, pastor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que está? Graças a Deus estamos bem e estamos dispostos para juntos interagirmos neste estudo tão importante que fala do calor extremo. Calor extremo. Graças a Deus estamos a estudar sobre calor extremo ainda no inverno, né? Muito obrigado. E antes de iniciarmos ou avançarmos com o estudo da palavra, gostaria de convidar o pastor Eduardo para poder orar. Oremos. Santo e maravilhoso Pai, nosso Deus dos céus, te agradecemos porque o Senhor é tão bom, tem permitido que nós, como teus filhos, possamos estudar a tua palavra, esta palavra que o Senhor deu ao homem para nos orientar, de modo a conhecermos o caminho que nos leva à salvação. Queremos pedir ao Espírito Santo para nos fazer compreender, todos que estão participando neste importante estudo, Senhor, lhes capacite, lhes dê saúde, que todos nós saiamos a ganhar e a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua intercessão, pastor. Nesta semana, conforme dissemos, estamos a falar sobre o calor extremo. O calor extremo é o que nós vamos estudar. O que é que nós queremos aprender na lição de hoje? Queremos aprender que às vezes Deus permite que a gente seja aquecido até altas temperaturas. Mas esse calor não está para destruir-nos, mas o calor está aí para derreter os pecados que existem dentro de nós. Deus deseja que o conheçamos e o amemos. No entanto, por que ele está disposto a ser mal interpretado? Porque temos um Deus que nos ama, mas às vezes ele aceita ser mal interpretado para nos passar algumas lições. O nosso texto para memorizar está no livro de Isaías, capítulo 53, pode acompanhar, capítulo 53, verso 10, diz o seguinte: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Abraão passou por isso. Abraão passou por um calor extremo. Deus permitiu que ele fosse esmagado, que ele sofresse. Pastor Julião, a leitura de Gênesis capítulo 22, versos 1 a 10, mostra-nos o chamado de Abraão e o sacrifício que Deus pede que Abraão faça, nesse caso, o sacrifício que ele pede que ele faça. Porque Deus pediu a Abraão para oferecer esse sacrifício. Deus chega pela última vez a Abraão, Gênesis 22, e ele diz: olha, Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero o seu melhor, Abraão. E Deus pediu algo que quase impossível a Abraão.
Mas uma coisa é certa, Deus até que não queria com que Abraão matasse o seu filho, mas uma coisa que nós aprendemos é que o Isaac já tinha roubado o lugar de Deus. E Abraão teve que confiar, teve que passar por um crisol 3 dias orando para ver se Deus poderia mudar de ideia. Mas Abraão, ele confiou em Deus sem reservas, e é por meio desse crisol que Abraão compreendeu que aquela experiência era a experiência que Deus poderia passar pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Isaac representando Jesus, e também Deus teve que passar a mesma experiência do crisol ao entregar o seu único filho, Jesus. Gênesis capítulo 22, pastor Eduardo, volto assim com a mesma questão. Gênesis capítulo 22, quando Deus fala a Abraão, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe diz: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou a Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Ofereça-o ali como o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Será que Deus queria mesmo que Abraão oferecesse ou sacrificasse o seu filho? Por que Deus aquece Abraão até essas temperaturas? Abraão foi aquecido. O que eu admiro é que este homem era de facto homem de fé. Este não foi um teste fácil, como nós podemos pensar. Abraão foi colocado à prova por Deus, foi provado de que maneira por Deus. Deus queria que Abraão compreendesse pela experiência própria aquilo que Deus havia de fazer pela humanidade, entregar o seu Filho único, Jesus Cristo. Abraão devia compreender essa experiência de levar o filho para sacrificar lá no monte. O objetivo de Deus era de, através desta experiência de Abraão, ele compreendesse o amor de Deus, o quanto doeu a Deus entregar o seu único filho para salvar a humanidade, para que a humanidade pudesse compreender este amor tão grande que, de fato, quando se diz que o sacrifício, Jesus sacrificou a sua vida, é neste contexto aqui que Abraão foi chamado e aceitou. Então, se Abraão falasse do amor de Deus, ele falava com experiência própria, aquilo que tinha passado, que dói, mas Deus nos amou, entregou seu filho, como me doeu naquele dia que disse Deus: vá e sacrifique o teu filho único. Em outras palavras, pastor, o escritor da lição diz: o importante para ele não é necessariamente o fim, mas o que aprendemos à medida que somos remodelados pelo processo. Portanto, Deus queria passar uma lição a Abraão no seu crisol. Calor extremo é o que nós estamos a aprender, nosso querido amigo e nossa querida amiga. E nesse processo também conseguimos ver o comportamento da nação de Israel. Infelizmente, Israel é apresentada aqui como uma nação rebelde. Não é uma palavra muito boa, né? Nós não gostamos de ser chamados de rebelde. Eu, pessoalmente, não gostaria que fosse chamado de rebelde. Mas nós temos aqui a lição a apresentar a nação de Israel como rebelde. E nós temos aí a história de Oséias, que tem várias lições para nos ensinar a respeito da rebeldia do povo de Israel. Pastor Julião, uma leitura de Oséias, capítulo 2, versos 1 a 12, apresenta-nos o comportamento de Israel, e prostitui-se de forma recorrente. E Deus quer resgatar esta nação rebelde.
que métodos é que Deus disse que haveria de usar para atrair Israel de volta para si mesmo? Deus, por sua vez, tomaria Israel numa terra seca. Deus também pediria que eles fossem atrás dos deuses falsos e ele tiraria o seu sustento para que reconhecessem que era Deus quem os sustentava. E a história de Osés, pastor, que nos mostra o sofrimento que Deus tem pela infidelidade do seu povo. Olha que essa história é uma história ilustrativa, na verdade, de um povo que se prostitui. Mas apesar de esse povo se prostituir, nós podemos perceber um amor teimoso por lado de Pastor, Deus. estamos a falar de uma prostituição espiritual também, Exatamente, né? sim. É uma prostituição Espiritual. prostituição espiritual à medida que eles adoravam Os outros deuses. Exato. Ok? Olha, eles eram rebeldes, eram idólatras, e Deus sempre indo atrás. Uma coisa que eu quero dizer, amigo ouvinte que está aí, é que o amor de Deus nunca vai desistir de você, não é? O amor de Deus nunca vai desistir de você. Você pode tentar fugir, pode tentar aonde quiser ir, mas uma coisa é certa, o amor de Deus nunca vai desistir de você. A história de Osés é prova viva disso. Muito obrigado. Nós estamos a ver aqui o casamento de Osés com a sua esposa, Gomer. Gomer. Pastor, como é que nós podemos entender a santidade de Deus, sendo Ele que permitiu este casamento, essa dor? Deus, quando analisei este estudo, vi que usa muitos métodos para nos fazer compreender como é que Deus trabalha para alcançar o pecador. Esta é a ilustração do profeta Osés em relação à esposa que lhe deixa, vai prostituir, mas Deus orienta a ele que tome a sua esposa prostituta de volta, não pode deixar. Deus estava a trazer essa mensagem em relação a Israel como povo, que tinha aquele ciclo de apostasia, Sim. arrependimento, apostasia, arrependimento. E Deus se coloca como se fosse o marido, o profeta tinha que viver isso para fazer compreender o povo, Israel neste caso, como é que Deus tem amado a Israel. E vemos também que Deus pode trazer uma contenda no meio do seu povo. Sim. Como para despertar a atenção, afinal, por que estamos numa contenda? Pode ser um método que Deus usa. Uhum. Ele pode usar mesmo haver conflito aqui, não é? E também Deus pode nos levar por um caminho verdadeiro, não um caminho que nos leva ao mal. Deus faz isso aí. Também Deus pode nos dar o pão, não é? E retirar o pão quando nós fazemos o quê? Nos distanciamos de Deus. É quando vamos despertar que, afinal de contas, quando nós estamos com Deus, o sofrimento vem. Usa vários métodos Deus, assim como usou este com o profeta Osés, de recuperar a sua esposa prostituta. Queria mostrar que Deus, Israel foi à prostituição, adorando após ídolos, conforme falou o pastor Julião aqui, mas ele, quando o povo se arrependesse, ele recebia de mãos abertas. É assim que Deus faz para conosco. Muito obrigado, pastor. Portanto, o que nós estamos até agora a aprender é que, às vezes, quando nós nos rebelamos de Deus, distanciamos-nos dele, ele permite que certas situações possam emergir para que nós possamos perceber que, na verdade, estamos distantes de Deus e temos que voltar. Temos que voltar.
Por isso, nós aprendemos aqui a respeito da vida de Jó também. Jó é um personagem que, quando discutimos matérias de sofrimento e persistência na presença de Deus, não tem como nós descartarmos a ele. A lição 2 propõe-nos 2 textos do livro de Jó. O primeiro texto é o de Jó, capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o capítulo 2, verso 10 de Jó diz: mas eles respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Nós vamos perceber que Jó sobrevive por meio de adoração. No sofrimento, ele adora a Deus. Pastor Julião, o que causou o sofrimento de Jó? Interessante essa pergunta, porque o que causa o sofrimento de Jó é a sua fé. É a sua fé, é a sua confiança em Deus, não é? Porque se você prestar atenção, mesmo lendo o livro de Jó, quer dizer, houve um dia onde houve uma reunião no céu, não é? E este intruso, este maligno chamado diabo, ele aparece lá também. E Deus faz uma pergunta: de onde é que tu vens? É Deus que faz a menção de Jó. Exatamente, é Deus quem faz a menção de Jó. Primeiro ele pergunta a Satanás: de onde é que você vem? Ele diz que é para rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, essa terra já lhe pertence. É território dele, de passear a terra. E depois Deus chama a atenção deste maligno, né? E ele diz: olha, por acaso viste o meu servo, você reparou o meu servo Jó? Outras traduções dizem que por acaso você viu o meu servo Jó? Versos 7 e 8. Quer dizer, é Deus quem desperta a atenção de Satanás para este servo que é fiel. A coisa que levou ao sofrimento de Jó foi a sua fé. Fé esta que levou até o próprio dono do universo a reconhecer que não, lá tem o meu servo que me adora. Foi a sua fé. A fé de Jó fez com que ele fosse objeto de tentação. Pastor, eu volto a si, Jó capítulo 1, verso 20 a 21. Nós temos aí as provações desse patriarca. Como é que ele reagiu? Face a essas provações, por causa da sua fé. Talvez, se fosse um de nós, ia desistir. Mas não é esse o caso. Como é que foi a reação dele? É interessante, pastor, que este sofrimento de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas de repente, esse mal que ele se desviava veio sobre ele. E parece que há uma questão que Deus coloca, diríamos assim, para despertar o diabo, né? Já viste o meu servo Jó? E daí começa a dizer: pensa que aquele homem é fiel por acaso? Não é porque ele abençoou? Não é? E aí começa o cenário do sofrimento de Jó. Morreram seus filhos, suas machambas, seus animais, seus servos. Ele próprio começou a ficar doente. Mas, indo à sua pergunta, Jó permaneceu firme, conforme diz a Bíblia, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não foi influenciado pela situação que ele estava passando. Até ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Não é? Não saí do ventre de minha mãe e não também voltarei. Os bens que eu tinha adquiri na terra, mas o importante é a vida. Se é que Deus tomou, porque o pensamento de Jó era esse, de que Deus é que havia tomado. Apesar de Deus ter permitido que Satanás afligisse a Jó,
não era Deus que estava trazendo esses ais todos para o Jó. Então, Jó permaneceu firme, conforme diz a Bíblia, mesmo dentro deste calor extremo. Ele foi aquecido, mas permaneceu fiel e expressou essas palavras: não saí e Do ventre da do minha ventre da mãe. minha mãe sem alguma coisa e também voltarei assim. É como acontece mesmo nos dias de hoje. Alguém pode ter um carro de luxo, uma mansão, no dia da sua morte, volta sozinho, as coisas ficam. Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade da vida. Por isso Jó reconheceu que Deus tinha controle total da situação. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele concluiu reafirmando sua crença na justiça divina e ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Portanto, essa deve ser a nossa postura. Quando nós estamos a passar por meio de sofrimento, devemos reconhecer a presença de Deus, reconhecer que Deus está sob controle, reconhecer que nada temos que nos pertence e sempre bendizer o nome de Deus. Aí Satanás fica envergonhado. Assim como no Antigo Testamento nós temos a experiência de Jó, no Novo Testamento temos uma figura incontornável na literatura do Novo Testamento. Nesse caso é o apóstolo Paulo, que escreve as 14 epístolas do Novo Testamento. Eu creio que ele foi o escritor do livro de Hebreus, por isso contabilizamos 14. Mas não foi fácil. A vida de Paulo também não foi fácil, mas ele sobreviveu por meio da esperança. Pastor Julião, percebe que a leitura de 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 14, nós vamos perceber que Paulo descreve um tipo de ministério que é um pouco estranho, né? O ministério do sofrimento. O ministério do sofrimento. Que nos oferece dizer a respeito do ministério do sofrimento apresentado por Paulo na Epístola de Coríntios, a segunda Epístola de Coríntios, capítulo 1, verso 4. Eu vou tomar a leitura deste texto. Diz o seguinte: ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Olha, o sofrimento de Paulo. Aliás, deixa eu salientar uma coisa, pastor. Se existe, eu já sinto saudades deste homem que nunca conheci. Talvez quando eu chegar lá no céu, além de Jesus, né? Gostaria também de me encontrar com este homem chamado Paulo. Não é? Paulo diz que o sofrimento que ele teve não é para nós sentirmos pena. Né? Estudamos, por exemplo, sobre o sofrimento de Jó, o sofrimento de Paulo. Paulo foi açoitado, mas acima de tudo, ele, depois de todos aqueles açoites, ele glorificava a Deus. Ele louvava a Deus pelo sofrimento. Então, uma coisa interessante e meio estranha é que este sofrimento, ele é necessário para a vida do cristão. Paulo passou por essas agruras, mas quando Paulo passava por essas agruras de sofrimento, de açoites, de ser rejeitado como apóstolo, ele no final louvava a Deus. Não é para nós sentirmos pena dessas experiências, mas Deus permitiu para que fosse uma lição para nós. Sabermos que, olha, se Paulo passou por aquilo, se Jó passou por aquilo, se eu também estou passando por isto, é porque é uma recompensa no final. Muito obrigado. Pastor, eu volto assim. Muito obrigado, pastor Julião. Volto de novo ao pastor Eduardo para procurarmos discutir mais sobre o ministério do sofrimento. Sabe, é fácil falar do sofrimento, mas não é fácil viver o sofrimento. É fácil dizer a alguém que está a sentir fome que não, vai passar. Mas não é fácil para a pessoa que sente na pele. Estou falando aqui para alguém que está passando por um sofrimento, por uma dor. Pastor, qual é a mensagem de esperança para os que nos acompanham, estão a passar por um sofrimento, alguém perdeu a pessoa que amava,
alguém está desempregado, desempregada, alguém está doente, alguém está com seu casamento com dias contados, alguém não tem nada para comer. Não é algo fácil, mas Deus chama-nos à resiliência. Pastor, que mensagem pode passar para o povo que está a sofrer neste exato momento? A mensagem que devemos expressar é de esperança. Esperança em Jesus Cristo. Estamos a tirar lições de homens que não fizeram nenhum mal, mas passaram por experiências amargas. Falamos agora do apóstolo Paulo, que ele narra os seus sofrimentos. O homem que se empenhava, que se lutava para fazer o bem, trazer as pessoas a Jesus Cristo. Mas isso lhe custou muito na sua vida. Agora, nós temos que apoiar as pessoas que sofrem pela palavra, pelos bens mesmo, porque o cristianismo é assim, não é? Devemos mostrar o nosso amor, pondo em prática, não apenas teoria, não é? Aqueles que estão nos assistindo, queremos dizer que Jesus é a esperança. Ele pode fazer muita coisa para a sua vida. O que ele pede apenas é nós acreditarmos nele, porque Jesus é a nossa esperança. Mesmo Paulo, aqui no seu sofrimento, ele diz que tinha alvo, e esse alvo era Jesus Cristo. Então, nós também, dentro do sofrimento, temos que ter o alvo que é Jesus Cristo. E próprio Jesus sofreu até a morte. E que morte? Morte da cruz. Quem somos nós para não sofrermos? Então, não estamos a promover o sofrimento, mas para os que estão a sofrer, saibam olhar em Jesus Cristo. Muito certo, pastor. Não estamos aqui a promover o sofrimento, mas estamos a promover Jesus Cristo, que é superior ao sofrimento que nós estamos a passar. É importante percebermos que a lição ensina-nos, mais uma vez, que Deus quer ministrar a outras pessoas que sofrem através das nossas experiências. Quando nós passamos por um crisol e nós resistimos, as outras pessoas, quando passarem pelo mesmo crisol, repararem a nossa experiência, eles dirão: vale a pena crer nesse Deus, porque Ele é capaz. E essa é a mensagem que nós estamos a passar aqui, a palavra de Deus. Calor extremo. Ao longo desse trimestre, nós estamos a aprender acerca de exemplos de pessoas que passaram por crisóis e como Deus transformou a vida dessas pessoas à semelhança de Cristo. Pastor Julião, até que ponto a leitura de Isaías capítulo 43, versos 1 a 9, apresenta-nos diferentes maneiras pelas quais Deus assegurou ao seu povo conforto em momentos de calor extremo? Lendo o texto de Isaías, pastor, nós percebemos que Deus sempre prometeu que estaria com eles em meio às agruras da vida. Deus é aquele que não abandona. É na fornalha ardente, Deus vai estar contigo. Afundando aí no mar como Pedro, né? Quando afundou nas águas da Galileia, Jesus estava lá e levantou a mão e segurou. Coisa que eu quero dizer é que há promessa de proteção, há promessa de bênçãos para todas aquelas pessoas que passam pelas agruras. É Deus quem nos manda por esses crisóis, por esses calores intensos. Mas esse mesmo Deus é esse Deus que diz que, olha, eu vou estar contigo. E uma coisa é que Deus é um pai de amor, sabe? Deus é um pai de amor, é um pai fiel, é um pai carinhoso, é um pai justo que ele diz, olha, filho, você está a passar pelas agruras, tá bom? Mas não tem problema, eu vou estar contigo. Essa é uma lição muito fantástica que eu aprendo quando se trata do calor extremo. Patriarcas passaram por isso, nós também vamos passar por isso, nossos filhos talvez vão passar por essas agruras,
mas Deus nunca vai lhes abandonar. Pastor, eu sei que quer dizer alguma coisa. Queria que falasse em torno do seguinte. Isaías capítulo 43. Sim, eu queria tomar mesmo a leitura. Sim, Isaías, prossiga. É o capítulo Espírito do Senhor a nos 43, conduzir para o mesmo texto. Sim. Prossiga, pastor. Porque tem uma mensagem de conforto aqui, Sim. de Deus Jeová. Diz 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vou terminar aqui. Vemos, quando estudamos a Bíblia, a concretização destas palavras. Os jovens, 3 jovens hebreus que passaram pela fornalha de fogo, não arderam, não queimaram, não é? Este é um exemplo para fortificar a nossa fé. Deus diz que nos conhece, não é? Ele nos chamou pelo nosso próprio nome e, de fato, é um Deus criador que nos promete que, ainda que passemos por essas situações tão difíceis, Deus estará conosco. Ele nunca vai nos desamparar. É uma mensagem de conforto para mim e para todos, que esse Deus nos ama de facto, nunca vai nos abandonar. Apesar de pesares, das situações amargas, Deus estará sempre conosco. Muito certo, pastor. Neste caso, esse texto, meu querido amigo, minha querida amiga, estimado internauta, o texto de Isaías 43 é um texto que nos conforta e nos oferece esperança. Esperança da contínua presença do nosso Senhor Jesus Cristo quando nós passamos por momentos de tribulação. Ele disse que nós íamos passar por águas e pelo fogo, o que simboliza as tribulações ou os crisóis que nós iremos passar na vida, mas ele deixou claro que continuaria a estar conosco. Aliás, nós temos uma referência também de Salmos número 23, onde o texto afirma que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por mais que eu passe por lugares difíceis, Deus vai continuar a estar comigo. E a lição ainda apresenta algumas maneiras em que nós podemos aprender como viver nos crisóis, pastor Julião. O que nos oferece a dizer a respeito dessas 3 maneiras de sobreviver nos crisóis que a lição nos apresenta? As 3 maneiras que a lição nos apresenta aqui é a questão da confiança em Deus. Temos que confiar em Deus, temos que suportar e nunca desistir. Não precisamos desistir quando estamos dentro dos crisóis. Vou deixar aqui o meu colega, né, para subsidiar algum pensamento. Bom, Deus é Deus misericordioso. Sim, pastor. Dentro de tudo o que nos advém, está lá a misericórdia de Deus. Isso. Está lá a mão poderosa de Deus. Hoje. Então, está lá o Espírito de Deus. Pastor, é fácil dizer que Deus está lá presente enquanto eu estou a sepultar meu filho, enquanto eu estou desempregado, enquanto não tenho nada para dar de comer aos nossos. Deus está lá mesmo. Falamos, pastor, que Abraão foi dito para levar o seu filho ao sacrifício. Deus estava lá. Estava lá. Sim. Os discípulos enfrentaram tempestades. Jesus Deus estava lá. Não é? Então, em todas as circunstâncias que passaram o Filho de Deus, Deus está lá.
Por isso ele diz, pode passar por isso tudo, nunca serás destruído. Então Deus está lá. Até o escritor chega a dizer que se acontecer que morramos, há uma esperança. Qual é a esperança? A ressurreição da vida eterna. Deus sempre está lá, porque a morte não é o fim para Deus. É um descanso. Muito obrigado, pastor Julião. Vejo que está com o microfone posicionado. O Espírito de Deus está dizendo alguma Ok. coisa. Exatamente. Tem uma coisa interessante que eu descobri aqui. Diz que o calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, não é? Falamos aqui do calor extremo. O objetivo não é destruir você, mas é destruir o pecado que está em ti. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, o calor não é para tornar-nos miseráveis, mas sim é para nos tornar mais puros como fomos criados, né? Lá em Gênesis, obviamente. E terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante. E uma coisa interessante, ele jamais, termina aqui, né, o comentarista dizendo que jamais nos deixará sozinhos. Não importa o que O que acontece. acontece? Nunca. Jamais. Nem vai nos deixar a sós. Esse é Deus. Muito obrigado, pastor Eduardo. Considerações finais da nossa lição. O calor extremo. Considerações finais. Quando as temperaturas estão altas, às vezes perdemos o sentido, né? Mas Deus diz que mesmo que haja calor extremo, Deus estará conosco. Não percamos o foco, porque Jesus é uma realidade. Este sistema de coisas há de passar. O pecado tem dias contados e o mundo será renovado pelo fogo, não é? Esses crisóis que nos apoquentam hoje em dia não estão acima daquilo que é o cuidado de Deus, ou seja, o amor de Deus. Temos que ser perseverantes, exercermos a fé, porque Deus quer colocar-nos à prova sempre e sempre e sempre até que Cristo volte. Obrigado. Mesma questão coloco assim, pastor Julião. Pastor, diante das agruras, nós percebemos que as coisas de Deus não precisam de lógica. As coisas de Deus precisam de fé. Diante do sofrimento, querido amigo, saiba que as coisas não precisam fazer sentido. Estás a sofrer? Não fique aí questionando somente. Desenvolva a fé. Saiba que é para o seu bem no final. E que Deus vai te levantar e que você vai brilhar. Ao passar por esse crisol no final, você vai brilhar e você já terá um caráter semelhante ao do Criador. Muito obrigado, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, querido internauta que acompanhou a lição de hoje, programa O Pão da Vida, que fala acerca do calor extremo. A lição tem coisas básicas que quer nos ensinar, e a coisa mais básica é percebermos que Deus sempre permite que nós sejamos provados, passemos por uma fornalha de aflição, calor, a altas temperaturas, mas é aí onde o nosso caráter como cristãos ou como filhos de Deus é moldado. E às vezes Ele permite que nós passemos por essas provações de forma que nós sejamos uma lição de persistência na presença de Deus para outras pessoas. Tanto o sofrimento não é só maldição, mas o sofrimento pode ser uma bênção à medida que pessoas vão se converter e conhecer a Deus através de si. Nós não sabemos qual é a situação de cada um de nós que nos acompanha, o que é que você está a passar, mas sempre lembre-se para sempre que Deus está no controle de todas as situações. E um dia sereis vencedores. Muito obrigado. Vamos terminar a nossa lição de hoje buscando a Deus através de uma intercessão do pastor Julião. Oremos. Maravilhoso Pai que estás no céu, louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que
não nos conduz aos crisóis da vida, mas o Senhor não fica de trás. O Senhor é quem toma a dianteira e entra junto conosco no vale do crisol. Senhor Deus, abençoe de forma especial o nosso amigo que está lá do outro lado, Senhor, que está enfrentando provações. Inculca, Senhor, agregue na cabeça que, olha, o sofrimento que está passando é apenas uma prova. Ao passar daí, Senhor, já terá um caráter purificado, já será uma criatura nova, preparada, Senhor, para viver nas mansões celestiais. Nos abençoe, Senhor, abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse programa, para que possam ter um encontro contigo, Pai, e que volte logo, Senhor, nos levar neste mundo tenebroso, cheio de crisóis. Sabemos que o pecado tem dias contados. Dentro em breve nós estaremos com o Senhor. Escreva, Senhor, o nosso livro, no livro, Senhor, o nosso nome, para que não possa ser apagado. Que os crisóis, Senhor, não possam nos desanimar, mas anime-nos sempre que formos a cair e nos levante para uma nova vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa programação, nesse momento de estudo da lição, no programa O Pão da Vida. Fique ligado, na próxima semana estaremos aqui de volta com essa equipe para refletirmos mais uma vez num tema de estudo da Palavra de Deus. Obrigado, fique bem, fique com Deus, até na próxima semana.